Deus mandou eu dizer. Quinta-feira passada nós ministramos sobre olhar para a eternidade, uma das sementes que o Senhor nos deu. E a segunda semente que o Senhor falou comigo, não é esse o tema, Deus não me deu esse tema, mas Deus me deu a direção do que eu ia falar. Era sobre a responsabilidade que nós temos de sermos representantes de Jesus e de fazermos discípulos. E o Senhor falava comigo coisas tremendas que eu quero compartilhar com você. E aí eu fui desenvolver, eu fui pedir ao Espírito Santo para me ajudar a desenvolver, pesquisar. Foi quando o tema veio, o tema é mantendo a chama do avivamento acesa. Se você puder, por favor, com muito amor, diga para alguém assim: vamos manter a chama do avivamento acesa. Aleluia. Vamos ler o texto. Juízes capítulo 2, versos 7 a 12, diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado a seus pais por toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou. Eu vou repetir esse versículo porque esse é o versículo base. Foi também congregado a seus pais toda aquela congregação, além de Josué, todos os anciãos, todo mundo dormiu no Senhor. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Verso 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baalins. Verso 12: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara do Egito, e foram-se após outros deuses, das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Só até o 12. Ore comigo mais uma vez, por favor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Esta palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é a única que vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Pai querido, fala conosco, nos alimenta pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem, repito, é mantendo a chama do avivamento acesa. O avivamento, povo de Deus, igreja do Senhor, é um mover poderoso do Senhor. O avivamento, ele produz um despertamento na vida daquele que recebe. É um despertamento espiritual, é um despertamento para ser um pregador da palavra, é um despertamento para viver conforme aquilo que Deus tem para a sua vida. É um despertamento para em Deus ser ousado e orar por pessoas e elas receberem presença de Deus, curas, sinais, prodígios, maravilhas. O avivamento, na verdade, é um presente de Deus. O avivamento é um privilégio que só quem tem são aquelas pessoas que realmente têm aliança com o Senhor. Isso nos impulsiona, nos motiva, nos direciona a conquistar vidas para o Senhor. Toda pessoa avivada, ela tem no seu coração um desejo de conquistar vidas para o Senhor. O avivamento, ele produz dentro de nós uma santificação. A gente começa a gostar daquilo que Deus quer que a gente goste. Começa a não gostar daquilo que Deus não quer que a gente goste. A rejeitar as obras da carne. No avivamento, os sinais e prodígios, as maravilhas, eles são constantes, eles são reais, são patentes. Eu glorifico o nome do Senhor, porque nós servimos ao Senhor numa igreja avivada. Eu posso ouvir um amém por isso? Posso ouvir um glória a Deus? Temos liberdade de glorificar, temos liberdade para adorar, temos liberdade para cantar ao Senhor. E o Senhor tem, pelo seu poder, pela sua bondade, liberado sobre nós sinais, prodígios, maravilhas. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Isso são sinais do avivamento, são características de uma igreja avivada.
O avivamento produz também um arrependimento genuíno, um arrependimento dos pecados. No avivamento, quando alguém erra, quando alguém falha, quando alguém peca, ela sente tristeza. No avivamento, Deus produz crescimento. No avivamento, a obra de Deus é evidenciada na sociedade, na comunidade ao redor. Eu glorifico a Deus, porque desde que Deus plantou o Ministério Vida Profunda neste local, nós temos buscado, procurado ser bênção para todo mundo aqui, ao redor. E graças a Deus que não só é Boa Viagem, não só é Recife, é Candeias, é Barra de Jangada, é Piedade e outros lugares mais. O Senhor tem sim feito coisas grandes no nosso meio, e é por isso que eu digo sempre a Ele: sejam dadas honras, glórias e louvor pelos séculos dos séculos, amém. E na época de Josué, Tiago, por favor, dá mais um ganho no meu retorno, por gentileza. E na época de Josué, do texto que nós acabamos de ler, eu quero chamar a sua atenção para mim, por favor, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra bem direcionada para mim e para você, porque pela misericórdia do Senhor, nós que ministramos a palavra do Senhor, o Senhor nos concede o privilégio de sermos ministrados para ministrar, e quando a gente ministra, a gente é ministrado de novo. E o Senhor já colocou no meu coração essa palavra, já me disse que seria exatamente bem direcionado ao seu coração. Na época de Josué não era diferente, irmãos. Na época de Josué, os sinais, os prodígios, as maravilhas eram patentes. Na época de Josué, eles conquistaram cidades e mais cidades. Deus fez milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Os muros de Jericó, eles caíram de alto a baixo com gritos. Aos gritos, ao toque da trombeta. Não foram canhões, não foram mísseis, não foram dinamites, mas foi exatamente o próprio Deus que fez com que eles pudessem experimentar milagres sobrenaturais. Mas sabe por quê? Porque eles buscavam a Deus, porque eles adoravam a Deus, porque eles tinham temor a Deus. Josué chegou um determinado momento da vida dele que ele disse: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem escolher outros deuses, nós vamos servir ao Senhor, porque isso é a razão pela qual nós vencemos. É essa a razão pela qual a gente atravessou o Rio Jordão, na época em que Josué liderava, embora ele também tivesse participado da travessia do Mar Vermelho. Foi por causa disso que os muros vieram de alto a baixo. E quer ver uma verdade? Quando o povo desobedeceu aquilo que Deus tinha mandado, quando Acã fez isso, desobedeceu o que Deus tinha mandado, a Bíblia diz que eles perderam a batalha contra um exército pequeno. Mas enquanto eles estavam adorando a Deus, aliançados com o Senhor, querendo mais de Deus, cumprindo aquilo que Deus havia dito para cumprir, os milagres, os sinais, os prodígios aconteciam constantemente. Toda a igreja que tem sede de Deus, todo o povo que tem sede de Deus experimenta o avivamento da parte do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Nos tempos de Josué foi assim: milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas também é verdade, segundo o texto que nós lemos, que depois da morte de Josué, depois da morte dos anciãos tementes a Deus, depois que eles dormiram no Senhor, depois que aquela geração toda passou, se levantou outra geração. O texto sagrado diz, nós lemos, que não temiam a Deus, que não honravam a Deus, que transformaram Deus, ou tentaram transformar Deus, que é espírito, que é real, em pedaço de madeira, adorando a Baal, levantando altos onde Deus disse que não era para levantar. Uma nova geração se levantou, e esta geração não adorava a Deus. E pasme no que eu vou dizer para você: pagaram um preço terrível, porque não eram tementes a Deus. Detalhe: obrigado, pastor Cláudio. Então, uma nova geração se levantou, irmãos. Por favor, não vamos perder foco nem atenção, por favor, em nome de Jesus. Então, uma nova geração se levantou que não temia a Deus. Enquanto Josué viveu e os anciãos viveram, pode deixar, pastor Cláudio, vou já usar isso aqui mesmo, muito obrigado. Enquanto Josué viveu, enquanto os anciãos viveram, eles buscaram a Deus. Os sinais, o avivamento estava lá. Mas quando se levantou uma outra geração, estou repetindo isso aqui porque eu vou chegar daqui a pouco onde realmente eu quero falar com você. Se levantou outra geração que não temia a Deus, e essa geração,
ela estava adorando a outros deuses, longe do que Deus tinha dito, esquecendo-se daquilo que Deus tinha feito. Essa geração foi para longe do Senhor. É por isso que existe um perigo eminente, irmãos. É um perigo de uma geração se levantar que não tenha conhecimento de Deus. Uma geração se levantar que não honre a Deus. Uma geração se levantar que não queira saber de Deus, queira saber de tudo menos de Deus. Nós estamos aqui porque nós temos interesse em Deus, porque nós temos interesse na presença de Deus, porque nós temos interesse em conhecer o Senhor, porque nós estamos dispostos a adorar um Deus que nós não vemos, mas que nós temos a certeza que Ele está nesse lugar. Mas existe um perigo, e qual é o perigo, pastor? O perigo é exatamente se levantar uma geração como aquela geração, a geração infiel, a geração desobediente a Deus, a geração que não conhece a Deus, e isso fazer com que o avivamento, que é uma realidade no nosso meio, quantos creem, diga aleluia por isso, e essa geração se levantar e apagar a chama do avivamento, apagar a chama de uma maneira definitiva. Repito, enquanto Josué e os anciãos viveram, eles conheciam a Deus, adoravam a Deus, os milagres aconteciam. Depois que se levantou outra geração que não conhecia a Deus, perdeu o zelo de Deus, sabe o que aconteceu? Deus se afastou daquele povo. E a pergunta que não quer calar, que eu mesmo fiz essa pergunta para mim: Deus, por que se levantou uma geração de pessoas que não te temiam, uma vez que Josué temia, uma vez que os anciãos temiam? Sabe por quê, irmãos? Uma das respostas que eu recebi é que eles não foram ensinados devidamente. Eles não foram doutrinados devidamente. E eu penso que Josué, os filhos de Josué até entendiam, sabiam sobre Deus, foram ensinados sobre Deus. Mas de repente os netos, ou a outra geração, a quarta geração que se levantou, não houve quem ensinasse. Não houve quem dissesse para eles: Deus é Deus real, é Espírito, mas é real, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse Deus vos ama. Esse Deus tem plano na sua vida. Esse Deus, Ele quer e merece ser adorado. Esse Deus não é um pedaço de madeira. Esse Deus não é um objeto. Esse Deus não é um Deus, como dizem algumas pessoas, que todos os caminhos levam o homem a Deus. Não, esse Deus é o Deus que estabeleceu um único caminho que levasse o homem até Ele. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Essa geração se levanta, essa geração, ela não teme a Deus e o avivamento se apaga. Quer ver uma verdade que eu quero falar com você? E nós vamos nos identificar, todos nós aqui. Essa palavra é para mim, essa palavra é para os pastores, essa palavra é para os evangelistas, essa palavra é para os diáconos, essa palavra é para membro, essa palavra é para visitante, essa palavra é para cada um de nós. Aleluia! 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 Nós vivemos no Brasil, graças a Deus, um avivamento, e nós não podemos deixar a chama apagar. Eu quero nessa noite, na ousadia do Espírito, com muito temor a Deus, falar com todos da igreja brasileira, se assim eu puder, através das redes sociais, com o povo que aqui está. Nós somos os responsáveis por manter a chama do avivamento acesa, povo de Deus. Nós somos os responsáveis por manter essa chama acesa, e também nós somos os responsáveis para fazer com que a próxima geração, ela também mantenha a chama acesa, através do ensino da palavra, da integridade da palavra, irmãos. Aleluia, aleluia, Deus é bom, Deus é fiel, está no nosso meio. Mas eu vou falar para você que algumas nações já viveram um avivamento e hoje não vivem mais. Houve um avivamento, a título de exemplo, houve um avivamento nos Estados Unidos, de 1906 até 1915. Ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Sabe o que aconteceu? Foi isso, aconteceu lá em Los Angeles, sob a liderança de um pastor chamado William. Ele foi um pastor que encabeçou isso, ele buscou um avivamento. E Deus derramou o avivamento, começou nesta rua, chamada Rua Azusa. Muitos pentecostais conhecem. O maravilhoso Espírito Santo, o glorioso Espírito Santo, se derramou naqueles dias, igreja do Senhor, de uma maneira tão extraordinária,
que milagres aconteciam constantemente, que conversões em massa aconteciam, irmãos. O movimento pentecostal, ele se espalhou por todo mundo a partir daquele avivamento na Rua Azusa. Um avivamento poderoso. Durou aproximadamente 9 anos. Mas sabe o que é que acontece nos Estados Unidos hoje? Pelo menos pelas pesquisas que eu fiz. Um país que já foi berço de grandes avivamentos, de grandes despertamentos espirituais, de envio de muitos missionários. E disse que existe uma secularização. A secularização é exatamente a mudança de crença. As pessoas já não estão acreditando no Deus como acreditavam, semelhante ao que aconteceu nos tempos de Josué. Conta-se que as igrejas têm sido fechadas, algumas, outras têm sido abertas, mas muitas delas têm sido fechadas. As pessoas, muitas delas, cristãs, elas estão agora sendo cristãs nominais. Sabe como que é? A pessoa diz que é e pronto. Eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou crente. Só isso, mas não busca mais de Deus. Não tem sede de Deus, não quer relacionamento e intimidade com Deus, não quer andar lado a lado com Jesus. Eu não sei você, mas quando eu nasci na casa dos meus pais, se eu pudesse chamar a religião, era católica. Então a gente dizia isso. Você é o quê? Eu sou católico. Às vezes a gente até participou de algumas missas. Mas se perguntasse, a gente era católico. Infelizmente, nos Estados Unidos, mas não praticante, né? Porque alguns dizem assim, não praticante. E a gente respeita todo mundo. Mas aí, sabe o que é que acontece nos Estados Unidos agora? Você é o quê? Eu sou crente. Mas como? Você vai à igreja? Não, não vou. Já faz 4 meses que eu não fui. Já foi 1 ano que eu não fui. Sim, mas você está orando? Não, eu oro pouco. E vai lendo a Bíblia? Não, a minha Bíblia está encostada. Já está empoeirada. Porque é só crente nominal. Deus não quer a igreja com crentes nominais, irmãos. Deus quer dar para mim e para você relacionamento, intimidade. Avivamento vem a partir de andar junto e ter intimidade. Eu quero declarar sobre a vida desta igreja, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Nós não seremos crentes apenas nominais, mas nós seremos aqueles que vão revolucionar esse mundo, irmãos. Aleluia. Nós temos sede de Deus. Quantos querem mais de Deus? Levanta a mão assim só para eu saber. Eu quero mais de Deus. Pai, derrama mais da tua presença nesse lugar. Eu te peço em nome de Jesus. E aí, onde era o berço, sabe o que é que acontece? As pessoas são crentes nominais, cada vez mais vivendo em conformidade com os ditames deste mundo. Houve outro avivamento na Inglaterra. Quem nunca ouviu falar de John Wesley, de George Whitefield e outros evangelistas, eles iniciaram, isso aconteceu por volta do século XVIII, um avivamento extraordinário. Iniciaram um poderoso mover de Deus na Inglaterra. A Inglaterra recebeu um avivamento extraordinário, o povo de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isso mais uma vez. Desculpe, está sendo repetitivo, mas é porque é um alerta do Espírito para mim e para você. Igrejas lá na Inglaterra foram renovadas no tempo de John Wesley. A nação inteira experimentou uma transformação espiritual e social, porque o avivamento não é apenas espiritual, isso já é maravilhoso, mas ele alcança todas as camadas da sociedade. Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus alimenta, Deus renova, Deus faz coisas grandes no avivamento. Foi assim na Inglaterra. A rainha da Inglaterra chegou a declarar: eu tenho mais medo dos crentes quando dobram os joelhos do que quando o exército marcha contra a gente. Sabe por quê? Por causa do avivamento. E se você me pergunta assim, e hoje, pastor, eu vou te responder. Eu vou te responder porque eu estive lá. Eu estive lá e vi que a Inglaterra está fria, gelada, espiritualmente falando. Um país que enviou muitos missionários para o mundo, agora tem igrejas vazias. Muitas delas transformadas em lugares até satânicos e outros bares, museus. Nós vimos igrejas lá que são de enfeites, irmãos. Ponto turístico. Não tem pessoas buscando a Deus, com exceção dos mais antigos. Às vezes encontra-se, pelos relatos que nós colhemos lá, anciãos nas igrejas. Uma juventude que não quer buscar a Deus, uma juventude que está marchando, se não tiver mudança, para o inferno, porque eles não querem contato com Deus, não tem tempo para Deus, a vida é muito ocupada, quer viver os seus prazeres e aquilo que mais gosta, mas não tem tempo para Deus. É uma nação que recebeu um avivamento no século XVIII. John Wesley, ele conseguiu alcançar quase toda a Inglaterra, mas hoje
gelado, geladeira mesmo. Tem alguns irmãos que eram da nossa igreja, mudaram, foram trabalhar na Inglaterra, em Londres, e não conseguiram inicialmente igrejas para congregar. Sabe por quê? Porque não tem igrejas. Enquanto tinha a geração de John Wesley que buscava o Senhor, o avivamento era constante. Depois que veio outra geração, acabou. Houve um avivamento na Alemanha no século XVI também, com Martinho Lutero. Você já deve ter ouvido falar, que iniciou a reforma protestante. Martinho Lutero, ele revolucionou. Ele disse que todas as pessoas deveriam conhecer a Bíblia. Desenvolveu suas teses. Foi contra todo tipo de barreira para que Deus pudesse alcançar o povo. E muitas Bíblias, muitas traduções da Bíblia Sagrada, em outras línguas ele fez um avivamento extraordinário. Pessoas conhecendo a Deus, conhecendo a fé genuína, a fé verdadeira. Houve um renascimento da fé na época de Martinho Lutero, irmãos. A Alemanha se tornou, durante um tempo, um dos centros mais influentes do cristianismo. E hoje, pastor, vou te falar, a Alemanha tem igrejas vazias e um cristianismo nominal. Eu sou cristão no nome. Muitos se consideram cristãos apenas pela tradição histórica e se consideram por isso. E é aí que eu falo com cada um de nós. Comece em mim. Nós temos a responsabilidade de não permitir que na nossa vida, no nosso país, na nossa parentela, na nossa descendência, isto não aconteça. Nós somos aqueles que Deus chamou para ganhar vidas. Nós somos aqueles que Deus chamou para ter relacionamento com Ele. Nós somos aquele povo que Deus chamou para se afastar do pecado e se aproximar dEle. Nós somos aqueles que Deus chamou para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós somos aqueles que vão buscar cada vez mais um avivamento, e esse avivamento vai ser cada vez mais acelerado. Eu estava preparando e pedindo a Deus: Deus, eu te peço um avivamento maior. Eu te peço um avivamento mais poderoso. Eu te peço que mais pessoas sejam avivadas. Eu te peço que toda a igreja seja tocada nesse dia. Eu estava pedindo ao Senhor: Deus, que cada um seja tocado a pregar a tua palavra, que cada um seja tocado a falar do Senhor, que cada um seja tocado a ganhar vidas para o Senhor, que cada um volte para casa dizendo: eu vou ensinar o meu filho, eu vou ensinar o meu neto, eu vou falar que Deus existe, eu vou falar que Jesus é Deus, eu vou falar que Jesus salva, eu vou falar que Jesus liberta, para que o avivamento não se apague. Oh, aleluia, aleluia. A responsabilidade é de cada um de nós. Se nós não formos fiéis a Deus e a sua palavra, se nós não formos fervorosos, se nós não ganharmos vidas para Jesus, pode ser que a próxima geração não conheça o Senhor Jesus. Lá em Londres, lá na Inglaterra, também em Paris, existe um outro povo que está crescendo. Uma outra religião que está crescendo, se a gente puder chamar religião. Mas não é com a pregação. Eles vão se multiplicando como pessoas. Filhos e filhos e filhos vão se multiplicando. Porque a estratégia do inimigo, sabe qual é? Esfriar a igreja. Fazer com que a igreja não busque mais. Você perca a vontade de servir a Deus. Você perca a vontade de buscar a Deus. Você não se importe com o sagrado. Você não se importe com aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero dizer para você que isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer com você, quando nós, pastor Cláudio, pastores, entregarmos o bastão. Se Jesus não voltar, vai ser para uma geração que nós oramos aqui, muito mais avivada do que nós. Oh, aleluia! É por isso que eu orei pelas nossas crianças, declarando isso. Eles vão continuar se Jesus não voltar antes. São eles que vão pregar, são eles que vão ganhar vidas, são eles que vão chamar o avivamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor, nós temos um chamado.
pregar o evangelho, disse Jesus, e vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos, ele disse, portanto, ide e faça discípulos de todas as nações, repito. Transmitir a fé de Jesus para a próxima geração é uma obrigação nossa. Ensina a criança no caminho que se deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele. Nós temos a necessidade, Deus nos capacitou também, e Deus nos deu a obrigação de pregarmos a palavra. Alguém já disse, a maior riqueza que eu posso deixar para os meus filhos chama-se palavra de Deus. Eu posso deixar para os meus filhos casas, eu posso deixar para os meus filhos bens, eu posso deixar dinheiro na conta corrente, mas se eu não deixar a palavra, eles serão pessoas perdidas, sem rumo, sem direção. Deus nos chamou para fazer discípulos. Para que o avivamento seja mantido, é necessário fazer discípulos. Sabe por que nós estamos aqui? Porque outras pessoas pagaram preço para que o avivamento estivesse aqui. O avivamento, irmãos, Igreja do Senhor, não é uma emoção. Não pense que é uma emoção, é uma transformação contínua. É uma metamorfose, é direto. O Senhor vai mudando a nossa vida. O Senhor vai nos moldando, nos aperfeiçoando, até quando Ele desejar, e Ele quiser, e Ele também quiser derramar um avivamento muito maior. E é por isso que eu estou orando. Quando eu orei pelas crianças dizendo que eles vão orar por paralíticos, e paralíticos vão andar, eu creio neste mesmo evangelho, irmãos, para os dias de hoje. Aleluia! A Antonella e outros mais são sinais de que Deus, Ele tem operado no nosso meio, no meio da igreja, porque Ele tem poder para fazer. O avivamento não é uma emoção, é uma transformação. Se cada um de nós fizéssemos discípulos ou fizermos discípulos, sabe o que vai acontecer? O fogo não se apagará do Brasil. Nós vamos enviar missionários para todos os países. Aleluia! Sabe por que Tito pôde ser quem ele era? Porque Paulo não parou. Paulo, ele investiu em Tito, investiu em Timóteo, e tudo isso contribuiu para que o evangelho fosse pregado, isso até a sua morte. Quando ele passou o bastão, ele pôde dizer, eu combati o bom combate, eu estou acabando a carreira, mas eu estou cheio de fé, eu estou avivado. Aleluia, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você mais. Se nós não ganharmos vidas, pessoas para Jesus, se nós não discipularmos pessoas, pode acontecer o mesmo que aconteceu com a geração que se levantou depois de Josué e dos anciãos. Dá para entender a nossa responsabilidade? Dá para entender que Deus chamou você, Deus chamou a mim, Deus chamou a nós para o papel de dizer que Jesus ele existe, de que Jesus ele salva, de que Jesus ele liberta, de que Jesus ele cura, de que Jesus é Deus, de que Jesus é amigo, de que Jesus reina, de que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Dá para entender que Deus deu para mim e para você essa missão. Nós não queremos e não acontecerá. Eu quero profetizar isso aqui, sabe por quê? Porque nós vamos chamar mais e mais o avivamento. Não acontecerá de se levantar uma outra geração no Brasil, antes de Jesus voltar, de pessoas que não conheçam a Deus. Nós vamos fazer com que Jesus seja mais conhecido ainda nessa nação, neste estado, neste bairro, no bairro onde você vive, na vizinhança onde você vive, pelo poder que há no nome de Jesus. E eu vou concluir. A responsabilidade de manter o avivamento é minha, é sua, é nossa. Nós precisamos ser boca de Deus. Parou de não ser boca de Deus, acabou. Seja boca de Deus onde você for, em nome de Jesus. E a pergunta, apenas para chamar um pouco mais a sua atenção, o que é que nós estamos fazendo para que o fogo, o avivamento de Deus continue sendo derramado? Eu vou fazer convites. Fazer convites aqui. Na medida que eu convidar, eu fizer o convite, se você sentir que é para você, você vai ficar de pé. Quem aqui nesta noite deseja se comprometer com Deus, de ser um pregador da palavra, discipular alguém e manter o fogo de Deus aceso? Se você se compromete, eu queria que você ficasse de pé. Quando se comprometem para orar por um despertamento muito maior na nossa geração, para a continuidade do mover de Deus, fica de pé, que nós vamos orar juntos.
Que esta mensagem breve, precisei correr, ela possa nos despertar para esta missão. A título de informação, no Brasil, nós somos, eu vou falar evangélicos, mas eu quero considerar pessoas que buscam a Deus inteiramente. 22%. Existem 22% da população brasileira que buscam a Deus. Em Pernambuco, nós somos 20,3%. Não sei se você sabia, mas dos estados do Nordeste, Pernambuco é o estado com o maior número de evangélicos do Nordeste. A fonte é o UOL, quem tiver depois pode pesquisar. No Recife, nós somos 24,99% para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em Jaboatão dos Guararapes, 31,44 pessoas são evangélicos. Em Olinda, 25,14. E se nós nos comprometemos com o Senhor, nós, segundo pesquisas, até 2030, ou é 2032, nós seremos 34%. Mas sabe o que eu quero declarar? Vai ser muito mais. Vai ser muito mais. Sabe por quê? Porque nós estamos nos comprometendo com o Senhor. Eu sei que algumas pessoas pensaram assim, Jotão: eu não sei pregar, pastor. Como que eu vou pregar se eu não sei pregar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Abra sua boca. Fale o que Deus já fez na sua vida, e isso já é pregar. Isso já é pregar. Eu quero declarar sobre você. A gente tem mais de 100 pessoas aqui nessa noite. Que esse ano, todos aqui, todos, vão ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Todos aqui. Sabe como? Você vai falar o que Deus fez na sua vida. Você vai convidar essa pessoa para estar aqui com você. Você vai convidar essa pessoa para estar no Vida Profunda nos Lares quando iniciar. Você vai convidar essa pessoa para estar com você. E nós vamos avançar. Eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que a força das trevas vai ter que recuar. Demônios vão ter que bater em retirada, irmãos. Eu declaro salvação do nosso lado esquerdo. Eu declaro salvação do lado direito. Eu declaro salvação na retaguarda. Eu declaro salvação na nossa frente. Eu declaro salvação em Boa Viagem. Eu declaro salvação em Cavaleiro. Eu declaro salvação em Afogados. Eu declaro salvação em Jaboatão. Eu declaro salvação em Piedade. Eu declaro salvação em Candeias. Eu declaro salvação em Barra de Jangada. Eu declaro salvação no Pina. Eu declaro salvação no Recife inteiro. Oh, aleluia! Eu declaro salvação.